Olá, irmãs. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as lições do PP desse trimestre. Tá uma lição maravilhosa. O Senhor preparou, um tema muito especial para esse trimestre, que vai falar sobre carregando a bandeira de Jesus. Um tema muito importante. E a lição deste próximo sábado que vem, nós estaremos falando sobre pregando em Tessalônica, Bereia e Atenas. Sabendo que a base da nossa lição dos estudos estarão aqui, contidas na Bíblia Sagrada. Então eu já dou uma sugestão às irmãs que estarão fazendo parte dessa classe, dando aula para esta classe, ou confeccione, ou vocês sempre tenham em mãos uma Bíblia para poder estar sempre apresentando a cada sábado nas lições. Pois bem, nessa lição, o aluno ele deverá saber que a Igreja de Cristo ela é como um exército forte e que carrega a bandeira de Jesus. Então, o que eu sugiro que as irmãs também façam para essa parte? Tenham na entrada, da sala, se for possível, ou pendurado em algum lugar, uma bandeira parecida com essa, olha. Uma bandeira vermelha com o nome de Jesus, amarelo ou dourado, conforme for a escolha das irmãs, em tecido ou em papel, ou pode ser também EVA, para que quando a criança entrar, ela possa ali ver que a bandeira de Jesus está ali, hasteada, para não haver esquecimento. E também a criança deve sentir com o estudo das lições a necessidade de estudar mais e melhor a Bíblia. De que forma? Na página 9 do nosso manual, temos lá algumas sugestões. Primeiramente, nós estaremos falando de viagens, Então, eu sugiro que as irmãs confeccionem, alguns tipos de malas. Olha aqui, nós temos aqui desenho, algumas sugestões de algumas malas que deem a ideia de viagem, porque o nosso personagem ele vai fazer muitas viagens. E também mais abaixo nós temos aqui essa parte onde a criança deve sentir a necessidade que você, professor ou professora, você crie perguntas relacionadas às lições ou até mesmo referente ao assunto que no caso seria a Bíblia, para que o aluno ele entenda o porquê estudar a Bíblia, como estudar a Bíblia, a maneira certa, os trajes que nós devemos usar. Então ela vai sentir o desejo de falar que a Bíblia contém histórias muito interessantes para nós. E, é claro, nós não podemos esquecer que a todo sábado nós teremos uma senha. A senha deste sábado é essa aqui. Pode estar também imprimido, conforme eu imprimi, em papel mais durinho, e colocar do lado de fora da porta, porque essa senha, muitas crianças podem decorar sim, mas é maiorzinha, dependendo do tamanho da sua criança, ela vai ter dificuldade. Então, se você imprimir dessa forma aqui e cortar certinho, você pode estar colocando ali na porta, para que quando a criança chegar, mesmo que ela tenha tentado decorar, alguns momentos ela pode esquecer. Então, ela tem ali tipo uma colinha para ela, ok? E temos também o nosso incentivo de presença. Você vai estar dando, para as crianças esse incentivo de presença. Como neste sábado nós estaremos falando sobre Tessalônica, Atenas e também falaremos sobre a Bereia, aqui veio uma figura sugestiva para o incentivo de presença, onde você pode estar fazendo um cartaz, colocando o nome da criança, e ela vai colando a figura ali
quando ela chegar. Você já vai ter essas figuras recortadas, né? Dentro de um pote, de uma caixa, no que for preciso. Então, você vai ali e vai colocar para eles colarem ali o incentivo de presença. Que quando eles chegarem, eles vão ver que eles não faltaram ou que faltaram para não ficar devendo muito. Ok? Isso vai de acordo com vocês escolherem. Tá joia? Daqui a pouco nós voltaremos apresentando a lição. Olá, voltamos. Eu falei apresentando a lição, mas é conquistando a atenção ainda. Isso, nós estaremos agora trabalhando uma forma de conquistar a atenção das crianças. Nós sabemos que algumas delas são dispersas. E quando a gente começa a falar muito, elas se dispersam de uma forma que você tem que fazê-la voltar para onde está. Isso quer dizer, a atenção para você, não para você, para a mensagem. Então, para isso, você pode, como eu falei, trazer a bandeira, né? E mantê-la firme em suas mãos, mostrando que a bandeira não pode jamais arrastar, ela não pode, de nenhuma maneira, sair da posição em que ela se encontra. Você pode trazer também a Bíblia, tá? Eu tenho uma Bíblia feita com caixa de sapato, que eu uso bastante com as crianças. Ou também você pode agora, é pedido no nosso manual, que nós façamos ou leiamos, ou a gente faça um cartaz, pode ser manuscrito, pode ser digitado, da forma como você quiser, do que está escrito no livro de Cantares, do capítulo 6 e 10, que faz referência à igreja com a bandeira, não é isso? Levantada. Eu vou ler aqui para que as irmãs possam ter uma ideia do que nós estamos falando e assim poder trabalhar com as crianças, que é muito interessante também. Vocês podem estar pedindo, claro, como nós iremos trabalhar com a Bíblia, que cada um deles leve uma Bíblia. E os versículos que vocês forem citando, aqueles que sabem ler, que leem melhor do que alguns, você coloca para te auxiliar na leitura. Por exemplo, esse livro que foi pedido aqui, esse verso de Cantares 6, no capítulo 10, diz assim: quem é essa que aparece como o alvorecer, belo como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras? Então, você vai deixar o aluno agora pensar, quem é essa que está aparecendo? No princípio, lá nós falamos sobre a igreja. Então, você pode ter o desenho da igreja, você pode fazer uma igreja de caixa de sapato, para que você chame bastante a atenção deles. Porque o que acontece? Por eles serem bebês, eles não são mais bebês, mas também não são adolescentes. Então, a mente deles ainda divaga para um lado e para o outro, tanto para o lado bem infantil, como para um lado já para os adolescentes. Mas então não tem problema, e eu acho bem válido você fazer uso de recursos visuais, porque chama a atenção deles. Pois bem, então do Conquistando a Atenção, agora daqui a pouco nós estaremos trazendo a nossa lição. Retornamos então agora com o estudo da nossa lição. A sugestão que nós temos é que seja feito um mapa, imprimir, né, um mapa da segunda viagem de Paulo, que é o nosso personagem. Você pode então agora, além desse mapa, eu vou dar uma sugestão que eu fiz no trimestre passado, que nós estudamos, que nós falamos de João, as viagens de Paulo, acredito que foi. Então, eu fiz um barquinho, eu não consegui ampliar o mapa, então eu fiz um barquinho com um personagem. Em cada lugar que Paulo passava, o que eu fiz? Eu fiz uma igreja, tá bom? Em EVA, colei, e em cima da igreja eu colocava a setinha onde estava sendo realizada
a viagem. E eu acho bem válido, assim, que as irmãs usem. Quem não pode fazer o mapa para mostrar, mas então você já deixa na sala uma maquete não, uma igreja feita em EVA, e em cima você pode estar colocando uma dessas bandeiras, mostrando onde foi erguida a bandeira do Senhor, na cidade onde Paulo passou, que é Bereia, né? Nós sabemos que foi na Bereia, foi na Grécia, Atenas, né? E também foi lá em Tessalônica. E é muito importante que as crianças, elas prestem atenção bastante nisso daí, quando você vai colocar. E você pode fazer de maneira proposital, um sábado, esquecer de colocar a bandeira. Vocês vão ver que eles irão te pedir para você estar fazendo isso daí. E vocês agora também poderão imprimir uma cópia desse mapa para cada um e também imprimir uma folha de bandeiras para que eles possam acompanhar a viagem de Paulo. Eu fiz a decoração da sala do TI com essa história parecida, né? Eu coloquei um barco e ali às vezes eles entravam ali dentro. Como o PP é maiorzinho, você pode estar usando o barquinho para estar... Como que nós vamos fazer? Tipo uma linha do tempo. Você vai usar ou um cordão, pode ser um cordão ou uma corda de varal, com pregadores de roupa, esses pregadores que nós temos. Você vai fazer um barquinho, você pode fazer um barquinho, colar nele, e na medida que você for andando as cidades, aí você escreve, faz um mural, como eu falei, com as igrejas, com as 3 igrejas que nós estaremos estudando nessa lição, e na medida que você for andando na história, você anda também com o seu barquinho, ok? Então, daqui a pouco nós estaremos retornando para dar mais novas ideias sobre o revisando. Tá joia? Pois bem, retornamos com o revisando. No começo do nosso manual, na lição, lá fala que a gente deve fazer uma dinâmica com os alunos como se fossem um exército mesmo. E você pode estar usando isso para revisar. Você pode fazer pequenas bandeirinhas, tá? Com uma maquetezinha, uma maquete não digo, uma silhueta de bonecos. E ali você pode estar colando na bandeirinha, no bracinho desse boneco, uma bandeirinha menor. Você pode procurar na internet um garoto segurando a bandeira qualquer, sem mostrar a bandeira de país algum, e ali você vai fazer um revisando. Você vai mostrar que a Igreja de Deus é como se fosse um exército, que ela está carregando a bandeira do Senhor, né? E ela não pode deixar arrastar. E eles, como crianças, eles também têm uma missão muito importante em ajudar a igreja nesse particular, que é de manter a bandeira, deixa eu botar uma aqui, a bandeira do Senhor, né, em pé. E aí você vai dar esse bonequinho, pode dar esse bonequinho, essa silhueta com essa bandeira, para que eles possam sempre lembrar de que a Igreja de Deus a bandeira de Deus, ela representa o exército da igreja. A bandeira de Jesus, digo, representa o exército da igreja, que deve se fortalecer cada dia mais. Ok? E na revisão também, o que pode ser feito? Lembrar os lugares onde foram feitas as viagens de Paulo e onde se ergueu ali igrejas. Ok? Daqui a pouco nós voltaremos com a aplicação desta lição. Então, agora nós voltamos com a aplicação dessa lição. Como que nós podemos aplicar essa lição no nosso dia a dia? Como que nós podemos, assim, levar outras pessoas? Então, a sugestão que tem é que nós distribuímos, né, para cada criança esse texto aqui, né, de Atos, que fala sobre os bereanos, de como os bereanos faziam. Os bereanos, eles não se contentavam só em estar ali no templo, em ouvindo
mas eles buscavam, eles anotavam aquilo que eles achavam interessante, ou aquilo que eles não entendiam, agora eles anotavam e levavam para casa para eles poderem estudar e confirmar que se realmente o que foi dito é real. Então agora chegou o momento da criança ou do PP, do pequeno pesquisador, você mostrar para ele que ele é tão pesquisador quanto os bereanos. Porque os bereanos, cada vez mais, eles ficavam sábios dentro das escrituras, porque eles buscavam entender o que estava escrito nela. E para isso, nossas irmãs prepararam uma folhinha também, onde os nossos pequenos pesquisadores, eles podem se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. De que forma? Aqui vem mostrando que essa ficha eles devem levar para o culto, e isso vocês podem fazer durante todo o trimestre. Temos quantos sábados em cada trimestre? 4 sábados? Então, 4 folhas para cada um. E você vai ter isso daqui como dever de casa. Embora eles vão fazer na hora do culto, mas você vai recolher no final do culto. Porque aí eles vão ter a responsabilidade de estar prestando atenção no culto. E aí, quando eles te entregarem no próximo sábado, você também tem a sua, para que você possa conferir. Você também vai anotar, né? Tem coisas aqui que é pessoal, o entendimento, como está aqui, ó, o que eu estou aprendendo sobre Deus, isso daqui é pessoal. Porém, o nome do pregador, como se chama, o título do sermão, isso daí todos devem saber. O hino que foi cantado, quem fez a oração, qual o hino que eu mais gostei, então aí também é pessoal, tá bom? E o desenho. Mas você pode fazer a sua folha que eles vão achar muito interessante. E você pode mostrar a sua folhinha para eles. O que você achou. E você vai ver que eles vão ficar muito animados para poder, no próximo culto, eles terem essa folhinha aqui, ó, bem decoradinha, né? Pode até mandar pintar. E eu gostei dessa folhinha aqui. E depois, lá no nosso manual, temos algumas perguntas também, tá? Para aplicação, que vem perguntando. Mostramos o versículo aqui, primeiramente para os alunos. E dentro desse versículo, nós iremos fazer as perguntas. Você aceita praticar? Aí vem a pergunta, né? Você aceita e pratica o que aprende nas lições de cada sábado? Aí eles vão te responder. E a 2, você estuda a Bíblia, a lição todos os dias? Eles também vão te responder. Você já terá apresentado para ele a Bíblia e também a lição deles. Então, você vai fazer. E aquela criança que não tem a lição, que o pai não fez assinatura, eu aconselho que você imprima a cada sábado a lição daquele dia, para que ele possa estudar, mas que você faça a entrega no sábado anterior ao que há de vir. Embora nós estejamos hoje talvez não dê mais tempo, mas você pode fazer na entrega no culto de quarta, no culto de domingo, para que ele estude durante a semana e traga a lição também estudada, assim como os outros colegas. Porque quando você for apresentar na revisão lições e Bíblia, ele também tem ali a sua lição para poder estar apresentando. Não esquecendo de pedir que cada PP leve para a igreja a sua Bíblia e que seja a Bíblia impressa. Vamos lutar para fazer com que os nossos alunos não façam como tem feito aí, usando o celular, mas que eles aprendam a folhear, a pesquisar na Bíblia, porque virão tempos que eles não terão mais a Bíblia, e muito menos o celular. E então, fica assim a nossa sugestão para o estudo da lição do PP. E o próximo vídeo eu estarei mostrando a vocês
os visuais que vocês podem estar usando para que a lição seja bem sucedida, ok? Deus abençoe a cada uma. Olá, irmãs, tudo bom? Como eu prometi, em outro horário, porque os meus visuais, eles ficam na igreja, né? Para nós podermos estar usando na lição do PP do próximo sábado. Só algumas sugestões para poder interagir melhor com os nossos alunos. Então, eu estarei mostrando aqui tudo que pode ser usado na lição do PP, ok? Vamos então aqui. Um momentinho que eu vou estar mostrando às irmãs. Aqui nós temos a prisão, né? Onde o nosso personagem ficou, a prisão, né? Aqui nós temos a igreja, ok? Uma igreja que eu fiz, que eu falei, né? Com uma caixa. Nós podemos usar esse aqui também como igreja, que é no Sinédrio que eu fiz. E temos aqui, que eu falei com as irmãs, a Bíblia. Essa aqui também velhinha, mas eu tenho uma mais nova que está emprestada. Mas podem fazer a Bíblia assim, olha, né? Com esse efeito aqui entrando na hora da lição.